ter que agradecer oficialmente algumas pessoas aqui. Primeiro, eu quero agradecer ao técnico em agrimensura Jair Bruni, porque foi o meu primeiro professor em agrimensura em 2004. Eu quero também agradecer ao Luiz Tomás por ter lutado para que tivéssemos o primeiro seminário da agrimensura no Paraná e ter lutado para que eu fosse palestrante na 5ª Semana do Técnico em Brasília, da qual essas criaram as oportunidades que culminaram, então, neste todo o processo que nós estamos vivendo aqui. Também eu quero agradecer ao Alexandre Bittencourt por ter insistentemente me convidado a participar deste pleito de campanha. Ele gastou algumas horas para me convencer a isso. E eu quero agradecer aos meus compadres de campanha e agora colegas de diretoria pela ordem que eu conheci, Paulo Sérgio, depois Márcio Bonato, depois Rodolfo e depois, por fim, Rafael Leite, que atualmente agora fazem parte deste time, assim como todos os outros conselheiros que nos ajudaram em toda essa campanha. Mas especialmente eu quero agradecer a minha querida esposa, Vânia Lúcia, por ter me incentivado e me autorizado a participar desse pleito. Quando ela ouviu o áudio do Alexandre Bittencourt, ela disse para mim: aceita isso logo, porque estão te convidando tanto para isso. E aí eu falei, bom, agora eu tenho o alvará, né? Também eu quero agradecer ao meu filho Mateus, a qual eu tenho grande orgulho de ter seguido a nossa profissão de agrimensor, e agradecer a minha filha Franciele pela paciência da minha ausência e muitas vezes uma consultora jurídica gratuita. Muito obrigado. Também eu quero agradecer aos nossos colaboradores nesse processo de campanha, a Camila, o Alain e o Marcelo, da Método Marketing, que tiveram a paciência de entender esse processo e esse projeto e transformar esse projeto em algo de comunicação. Eu sei que o trabalho de vocês foi muito difícil. Muito obrigado. Também eu quero agradecer aos nossos advogados, Dr. Fabrício Zanginski. É da família Zanini, mas eles migraram para a Polônia e nós migramos para o Brasil. Também agradecer a doutora Renata Weber, que é trisneta, né, de Max Weber. Não, brincadeira, não é não, né? Muito obrigado e 1000 perdões por tê-los incomodado tanto. E, sobretudo, eu quero agradecer ao verdadeiro Deus e pedir que, por meio do seu Espírito Santo, Ele nos dê a capacidade de compreensão, entendimento, sabedoria e que, principalmente, nos proteja. Pois sabemos que os dias que virão à frente, por tudo que se anunciou nesse processo de campanha, com o perdão da palavra, serão infernais. Não vai ser fácil, mas nós temos ajuda. E por isso nós contamos com essa ajuda. E ao falar sobre isso, nós falamos sobre honra, justiça, legalidade, lealdade, verdade e ética. Portanto, senhores, é justamente sobre esses valores que eu peço licença para começar esse discurso. Senhoras e senhores da gestão 2026 e 2030, se eu pudesse dar só uma dica, seria essa: ética não é cosmética, ética não é estética e ética não é comédia. Acabamos de fazer um juramento frente à comissão eleitoral e juramos cumprir com a ética. Mas, afinal de contas, o que é ética? Senhores, ética é um conjunto de ações que refletem valores que se respeitam por meio de regras que orientam o comportamento humano em sociedade.
ética não é moral. Moral é o conjunto de costumes práticos. Moral é aquilo que você faz segundo a sua consciência, segundo aquilo que você julga não ser nocivo para você ou para aqueles que você conhece. Mas se a sua prática for nociva a outras pessoas, não tem problema, desde que esteja de acordo com a sua moral. Portanto, moral não é ética. E a ética, ela não basta parecer, é preciso ser. A ética não é aquilo que nós definimos. Ética é aquilo que os outros definem e que os outros reconhecem. Portanto, a ética não é estética. Não se faz as coisas para se parecer bonito, para se afirmar como alguém puro, limpo, de ações fiéis, sobretudo quando essa fidelidade é prestada a pessoas cujas próprias ações são imorais ou antiéticas. A ética não é para parecer certo, mas para ser certo. Portanto, ética não é cosmética. E quando se assim faz, parece uma piada. E é uma piada de mau gosto. Portanto, a ética não é uma comédia. Mas a ética não se prova no discurso. Ela se prova no agir. E é no agir que as pessoas se revelam. Nas ações em sociedade, existem 3 tipos de pessoas: os alienados, os bem-intencionados e os pensadores. Exemplo disso. Imagine uma goteira aqui. E em dia de chuva forma uma poça. Os alienados, querendo fazer as coisas, passam por aqui, pisam tudo, sujam tudo, deixam tudo enlameado. Os bem-intencionados ficam indignados e se reúnem e limpam toda a sujeira. Problema solucionado? Até a próxima chuva. E os pensadores? Os pensadores, eles, junto com os bem-intencionados, ninguém vai ficar discutindo se tem que limpar ou não tem que limpar. Todo mundo se reúne e limpa a sujeira. Mas os pensadores olham para cima e veem o problema. O problema não é a ação dos alienados. O problema é a goteira no teto. Portanto, depois de resolvido o problema, os alienados continuam alienados. Os bem-intencionados continuam bem-intencionados. E os pensadores? Ninguém sabe. Quem se importa? O problema foi resolvido. Mas os pensadores, nessa ilustração, eles se unem aos bem-intencionados e não aos alienados. Porque os alienados apenas ferem os outros. Os pensadores, por serem pensadores, não carregam mágoas, mas apenas lembranças. Eles aceitam as desculpas, eles desculpam, concedem perdão, mas essa concessão de perdão significa lição aprendida, acesso negado, porta fechada. Nesse momento, os alienados em sua moral dirão aos pensadores que esses são antiéticos. Por quê? Porque para os alienados, eles têm uma visão distorcida da ética. Afinal de contas, do que eu estou falando? Eu estou falando deste documento. Este termo de posse. Até sexta-feira, às 20 horas da noite, nós não sabíamos se seríamos empossados. Por quê? Por causa da ação de alguns alienados. Então, durante todo esse processo eleitoral,
Não sei se todo mundo sabe, até mesmo alguns dos conselheiros que participaram desse processo eleitoral não sabem. Mas a diretoria executiva ficou indeferida até 15 dias antes do pleito eleitoral. Juntando com o que acaba de acontecer, ficamos indefinidos até sexta-feira, às 8 horas da noite. E isso, tudo, por causa de alguns alienados. Será que isso foi feito pelos alienados, pelos bem-intencionados ou pelos pensadores? Senhoras e senhores, nenhum grupo em todo o Brasil recebeu tantos ataques. Eu pergunto, tudo isso foi legal? Foi ético? Foi moral? A resposta é fácil. E é possível piorar esse cenário. Muitos amigos apoiaram essas ações, convencendo-nos de que aquilo seria o melhor para nós. Há ataques que doem pelo que são, mas esses doeram sobretudo pela mão de onde vieram. E é exatamente o que o salmista escreveu há mais de 3.000 anos atrás. Quem me insulta não é um inimigo. Se fosse, eu poderia suportar. Quem se levanta contra mim não é um adversário. Se fosse, eu poderia me esconder. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, que eu conheço bem. Mas como eu já disse, o pensador não carrega mágoas, apenas lembranças. Portanto, sigamos em frente. Algo interessante em tudo isso é que os alienados e os bem-intencionados querem algo incomum: fazer com que o sistema CRT-CFT seja diferente, seja melhor. E o que eles fazem? As mesmas coisas. Há uma frase que diz: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Muitas vezes é atribuída a Albert Einstein, mas ele nunca disse essa frase. Para mudar as coisas, precisamos ser diferentes, pensar, agir e fazer diferente. Enquanto os alienados e os bem-intencionados continuarão a fazer igual. Nos próximos 4 anos serão ataques, acusações verbais, em grupos e comunidades virtuais, denúncias, processos judiciais, ou seja, a pura destilação do ódio. Esses são fáceis de identificar. Os bem-intencionados, por sua vez, querem fazer o bem, mas muitas vezes se juntam aos alienados. Afinal de contas, o que nós faremos? Quem nós somos? Sabe o que nós faremos, senhoras e senhores? Nada. Não faremos nada. Não estamos aqui para mudar pessoas. Estamos aqui para mudar um sistema de administração de um conselho profissional. Nós vamos implementar um sistema de governança pública baseada no que há de mais moderno e avançado em tecnologia, administração pública, gestão de pessoas e recursos. Plano de carreira ao funcionalismo do CRT Paraná. Prestação de serviços reais ao profissional. Aproximação e cooperação entre instituições públicas, em alguns casos privadas, para que o profissional habilitado tenha melhores condições de exercer sua profissão sem um conselho que seja um fardo nas suas costas. E como vamos proteger a sociedade? Banindo o exercício ilegal da profissão. O CRT Paraná começa hoje. Não viemos para viver do passado. Não viemos para fazer justiça. Isso nós vamos deixar para o Batman. Viemos para trabalhar para o técnico industrial e que ele tenha voz e valorização. Muito obrigado.